em mais uma palestra online, né? Então, novamente, boa noite a todos, grato pela compreensão e sejam bem-vindos a mais uma palestra online. Com vocês a palavra aí o Fábio Oliveira, o famoso FOL, e a gente vai falar bastante sobre IT aí, qual é a importância de IT para a nossa carreira. Vamos lá. Vai lá, Fábio. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Então, falar um pouquinho de mim. Já sou instrutor aí oficial Microsoft há 15 anos, como engenheiro de sistemas em MCT. E justamente hoje que a gente vai trazer a questão do ITIL, né? Chega um momento na nossa carreira que a gente começa a bifurcar. A gente começa a deixar de ser muito skill para ser um pouco mais multi-skill, ou falou anteriormente numa outra palestra sobre generalista, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Hoje eu vivo exatamente esses dois mundos, tanto o mundo técnico, tanto o mundo de gestão, né? Sou escritor, inclusive eu tinha um prazer de dizer para vocês que o meu livro é um livro de gestão, de aprendizagem e desafios, vai estar aí na Bienal, em São Paulo, aonde foi muito bem visto, onde eu trato muito os assuntos nesse livro sobre ITIL, COBIT, sobre BPMN, sobre todas essas sopinhas de letra de gestão. Também sou colunista em alguns sites, palestrantes e instrutor oficial de BPMN, BSC, MASP, entre outros. Aqui está meu contato, site, Facebook, mas assim, eu acho que eu estou devendo para vocês o conteúdo, né? Então vamos partir para o conteúdo, beleza, Vidal? É isso aí, bora. Vamos lá. Então, vocês estão vendo exatamente como é que vai ser o curso oficial aí que a gente vai fazer para vocês. O mesmo curso que eu faço em todos os centros oficiais, só que aqui a gente vai trazer uns plays a mais. E hoje, exatamente, trazendo uma imagem muito interessante, que é o cubo mágico do Cubit 5, junto com o Ait, tá? Então aqui eu vou passar, esse vai ser o nosso conteúdo programático, não de hoje. Hoje a gente vai fazer uma ilustração macro, onde a gente vai pegar o quê? Os 10 grandes passos para fazer a ignição da tua carreira, da tua vida profissional, o que vai mudar, o que o IT agrega ao valor. É isso que a gente vai trazer hoje, tá? E claro que a gente vai fazer uma pincelada macro de tudo isso daqui. Então a gente vai ter aqui uma introdução executiva, gerenciamento de serviço como uma prática, estratégia de serviço, desenho do serviço, transição, operação, melhoria contínua do serviço. Isso tudo aqui, pensem vocês, como se fosse um acrônico chamado EDETON, né? Ou seja, você tem aqui a estratégia do serviço, com o desenho do serviço. Aqui nós temos aqui, uma das coisas importantes são os 4 P's do serviço. Nós vamos falar também de funções e papéis. Uma coisa muito importante, que muita gente se confunde muito numa hora da prova, se a central de serviço, por exemplo, lá da operação de serviço, ela é um processo ou uma função. Isso é muito importante, que é muito nas provas, as pessoas se confundem muito. Ela é uma função e não um processo. Por isso que a gente vai ter aqui no nosso curso uma aula só de funções do ITIL. Então, vamos falar de papéis dentro disso aí também. Tecnologia, arquitetura, competência e treinamento. Aí a gente vai chamar um framework chamado SFIA no treinamento, que é justamente ele dar um direcionamento de o que um cara especialista em storage tem que ter, quais são os pré-requisitos que ele tem que ter. Então o White ele traz isso para a gente. E uma coisa que eu trouxe para a gente também, quick wins, ou seja, quais são os ganhos rápidos que a gente pode ter dentro da empresa para poder agregar o valor imediatamente na implantação de White. O White, como eu falei para vocês, ele é um EDETON. Daqui a pouco eu vou mostrar o cubo mágico. São 5 acrônimos: estratégia, desenho, transição, operação e a melhoria contínua. Muito bem. Só que eu preciso implantar os 5 livros da empresa? Não é necessário. Mas você tem que saber o que o White vai na dor. Qual é a dor exatamente da tua empresa? É na operação? É você ter um fluxo de aprovação? Você está tendo muito retrabalho? Então é isso que a gente vai trazer nesse curso. E é basicamente aqui, esses quick wins e as armadilhas que o White traz para a gente, tá? E os sílabos, quantas questões caem na prova, onde você vai fazer uma mudança significativa. Hoje a prova ela é feita na vui, antigamente era na Prometheus, a gente vai explicar. E aí uma coisa interessante que a gente vai trazer para vocês é um business case.
de um hotel famoso, e aí a gente vai, dentro daquele hotel acontece uma série de coisas, e dentro dessa série de coisas que acontece, coisas boas, mas muito ruins, e a gente vai fazer o seguinte, como é que o White poderia ajudar isso? Isso vai ser interessante. E é claro, os simulados, né? Os simulados das questões reais da prova. Geralmente, esses treinamentos, quando a gente entrega, o nível que os alunos conseguem fazer as provas é de 93% a 95% de passar. Ou seja, é um treinamento que a gente vai trazer toda a base teórica, toda a parte prática do ITIL. Claro, que não tem como em 16 horas de passar tudo isso, mas uma visão bem macro de como é que você já consegue pincelar, pegar alguma coisa do White e já implantar na sua empresa como um todo e fazer a prova. Isso é que é o mais importante. Ou seja, você sai de um treinamento como esse, preparado para a prova, entendendo como funciona o White e já começando a fazer algumas implantações. Isso é muito diferenciado, porque na maioria dos centros, você passa, o curso é de fundamentos, é foundation. Quando o curso é de foundation, geralmente você não vai muito nessas outras searas. E nesse treinamento a gente vai trazer isso para vocês. E aí a gente já vai pegar também alguns exemplos reais de alguns alunos que podem trazer e dizer, olha, como é que a gente pode implantar isso? Beleza? Muito bem. Esse curso ele vai ser estruturado em 6 dias, com 3 horas, né? E a gente vai ter alguns online, outros offline, mas a gente vai entrar no final online. Então, pois não, não. Não, tranquilo. Pois não? Não, tranquilo. Tá. No primeiro dia, nós vamos falar do módulo 1, 2 e 3. Hoje, é somente que a gente vai fazer uma introdução executiva macro do ITIL. O módulo 2, gerenciamento de serviço. Aí nós temos o segundo dia, terceiro, quarto, quinto. E o grande sexto dia. Por que o grande sexto dia? Que é onde a gente vai falar justamente de tecnologia e arquitetura, as competências e treinamentos, os quick wins, o glossário e o simulado da prova. Tá? E aquelas dúvidas finais. Então, assim, a gente está falando do grande sexto dia. Beleza? Muito bem. E aí, o que o White vai trazer para a gente? Uma compreensão do gerenciamento de serviço como uma prática, o ciclo de vida do serviço. O que é o ciclo de vida do serviço? Então, justamente, nunca mais esqueçam esse acrônimo. Isso cai na prova e vocês vão gravar. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas questões da prova. Se gravar esse cubo, vai se dar muito bem na prova e entender. O EDETON. Estratégia, vamos lá. Estratégia, desenho, operação e a melhoria contínua do serviço. O pessoal isso é todo o ciclo de vida do serviço. Ok? Ok. Nós vamos identificar os princípios do gerenciamento do serviço, ele como uma prática, e entender os conceitos genéricos do ITIL. Quando a gente fala ITIL, duas coisas passam pela nossa cabeça. Primeiro, que ele é uma biblioteca. Segundo, que ele gera valor. Gera valor para onde? Para o negócio. Porque houve uma mudança significativa do ITIL V2 para o ITIL V3. Assim como houve uma mudança muito grande do COBIT 4 do COBIT 5. Por que eu estou geralmente trazendo essa associação? Para vocês entenderem, o COBIT é um gerenciador de frameworks. Ele está na camada alta de arquitetura. E o ITIL, ele faz parte estratégica do gerenciamento de serviço dele. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um slide, onde mostra muito bem o ITIL permutando por todos os domínios do COBIT. Por quê? Porque ele é estratégico, ele traz valor. Não traz só valor para quem é de gestão, ele traz valor como quem é técnico, porque ele diz como e quando fazer. O técnico, ele sabe como fazer. Então, esse mix é que é a grande sacada do ITIL. E outra, ele está chapado com alinhamento estratégico. Quando eu estou dizendo que ele está chapado com alinhamento estratégico, eu estou dizendo que ele está grudado, tem um imã nele, que ele diz o seguinte, vamos seguir por aqui todos, não mais dizer o seguinte, que a TI ela se torna um grande passivo na companhia, ou ela só entrega serviços no cubo dela, no espaço dela, na cápsula dela. Não. Agora a TI ela sai lá de dentro, claro que não toda a linha, a área técnica, mas os grandes gestores para as grandes reuniões. E o que o COBIT e o ITIL traz, por exemplo. Nas grandes reuniões, o ITIL diz o seguinte, eu estou aqui para trazer o valor que a gente precisa. Tanto é
que a grande sacada do White V3, no primeiro livro dele, vamos lá, o acrônimo EDTOM, da estratégia de serviço, é o quê? Portfólio de serviço. Essa é a base do White. E quando você tem um bom portfólio de serviço, o que é o portfólio? É aquilo que tu entrega, é aquilo que tu pode entregar. Tá? E uma outra sacada interessante no White é que ele tem a questão financeira. Eu já estou dando sacadas para vocês da prova, não esqueçam disso. O White ele agrega valor, uma visão holística, uma visão num todo. E aí nós temos papéis e responsabilidades e funções. E a gente vai falar um pouquinho do esquema de qualificação. Tá? Bom, esse era o slide que eu tinha iniciado, que hoje é o nosso grande objetivo, que é essa introdução executiva, quais são as 10 combustões para dar esse start, pegando essa metáfora junto com ignição TI do nosso amigo Josué Vidal. Ou seja, como é que tu impulsiona a tua carreira? Eu tenho aqui 10 combustões para vocês. Como é que o White traz isso? E outra coisa, o que é esse curso? Esse curso, esse terceiro item, basicamente eu já pincelei ele até agora, né? E a gente vai ler algumas questões reais da prova e, claro, o cubo mágico. Que é esse sim que vai trazer essa visão para vocês macro de todos os 23 processos do White e qual que você entrega, qual a melhor situação para o teu ambiente. Existe uma diferença muito grande, não esqueçam, do que é uma boa prática e o que é uma melhor prática. O White, ele é uma boa prática? Sim. O White é uma melhor prática? Não. O White é uma boa prática. Ou seja, ele diz mais ou menos os caminhos como você deve seguir que deu certo nos melhores best players do mundo. Eu estou falando de Microsoft, eu estou falando de HP, eu estou falando de IBM, eu estou falando de qualquer plataforma. O White ele se agrega justamente a isso. Então, se deu certo nos grandes best players, claro, ele tem uma visão, o norte, muito focado aonde? O norte dele, numa visão americana, claro que sim, mas trazendo a realidade do Brasil, nós temos uma Petrobras, que é onde desde 2005 eu trabalhei durante 7 anos na Petrobras. Eu consegui ter essa vivência. A gente viu esse filho nascendo junto com o SAP. E a gente participou lá dentro. Claro que era V2, não era o 2007. Só para lembrar, o White V3 veio em 2007, com uma grande atualização em 2011, onde ele trouxe justamente o relacionamento do negócio. Muito bem. Então, esse cubo mais que a gente vai ver. Uma dúvida aí, Vidal? Não, tranquilo. Justamente é esse direcionamento de carreira, né? Como que o White pode impulsionar e acelerar a carreira, tá? Tá muito bem apresentado. Um ponto que você colocou ali, que essa parte do White, o seu mix, né? Se é meio que ele está contido em vários domínios do COBIT, importante destacar é o que isso representa para a carreira, né? Como que o cara na área de TI pode alavancar, pode impulsionar a carreira dele tendo conhecimentos de IT, né? O quão importante é isso, né? Que patamar o cara pode ou não chegar, tendo conhecimentos de IT, e qual é o patamar que o cara tem quando ele não conhece nada de IT. Vidal, você falou uma coisa muito importante. A gente começa com uma, e eu gostaria de fazer agora com vocês um jogo de palavras. No momento que eu digo para você, o que tu acha, Vidal, da gente fazer um brainstorming? O que tu acha nesse momento agora da gente fazer um benchmark, por exemplo, de uma mega empresa como a Cadit, por exemplo, e dizer dentro dela quais são os pontos fortes, pontos fracos? Primeira coisa que o White traz, Vidal, é justamente essa linguagem que você acabou de dizer, essa linguagem corporativa. Então, essa palavra corporativa, ela veio chifrada exatamente tanto no White quanto no COBIT e no BPMN, que são as grandes sopinhas de letras que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Você falou uma coisa muito importante. A primeira coisa que o White agrega valor é uma linguagem comum que você começa a ter dentro da organização. Isso é muito importante, você ter essa linguagem, tá? E outra coisa importante, você vai começar a entender e a se autogerenciar e gerenciar a organização. E aí você começa, Vidal, quando você começa a ter essa visão de IT, uma coisa muito importante, Vidal, pessoal, olha bem que eu vou falar para vocês. A coisa mais importante é que quando você começa a chamar outros frameworks, mas eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Não existe um framework que vai resolver todos os seus problemas da organização. Se tu tá cheio de problema na tua organização, não é o White muitas das vezes que vai resolver o problema. Muitas das vezes o problema está em mapear os processos, por exemplo. Quando você tem os processos mapeados, você tem o que, Vidal? O que você consegue enxergar
quando existe uma questão muito importante que você consegue gerenciar, que você consegue medir. Então, se você não tem nada mapeado na tua empresa, você não consegue enxergar os gaps. Quando você não tem os gaps, você nem sabe por onde você começa. Será que eu começo pela estratégia? Será que eu começo pelo desenho? Será que eu começo pela operação? Primeiro que já é uma dúvida muito grande. A central de serviço, o especialista M3, ele está onde? Na desenho ou na operação? Não se confunde muito isso. Por quê? Só para vocês entenderem de forma macro. O ITIL, você tem estratégia. O que é estratégia? A estratégia é lá de cima mesmo que eu estou falando. Eu estou falando de visão, missão. Eu estou falando de a visão de um BSC, de um Balance Scorecard. É isso que vocês estão querendo entender, é isso mesmo. Então ele começa lá de cima. E quando eu tenho essa estratégia bem definida, eu sei o que a minha TI entrega. Uma coisa importante, o ITIL só está no escopo de TI. Muito bem. Gerenciamento de serviço de TI. Outra, o White não é uma metodologia, ficou claro para todo mundo. Então, quando eu tenho a minha estratégia bem definida, o que eu vou fazer agora? Desenhar a minha arquitetura. Mais uma vez eu vou levar para vocês. Gustavo já decorou aí o Edeton? Já. Estratégia, desenho, não é isso? Sim. No desenho, você tem o que no desenho? Você tem justamente o quê? Como você vai... Qual é a arquitetura que tu vai dentro do teu ambiente? Se você está levantando aplicações, vai estar lá o Yes, vai estar o Apache, vai ser Oracle, vai ser SQL. É só nesses momentos que é feito um grande estudo. E aqui que é a transição? A transição... Eu estou fazendo um macro para você nesse carrossel de implantação. A transição, o que é a transição de serviço? Ela diz exatamente os procedimentos que você tem que tomar, quais são, como é que você vai fazer esse procedimento 1, 2, 3, 4, 5 mil para implantar no teu ambiente, e aí você entrega isso para a operação. Então, logo a operação, o quê? Aquilo que toma conta da tua TI do dia a dia. Então quer dizer, então, que a central de serviço, o N3, o N1000, o N5, está na operação? Sim, que com essa explicação ficou claro para vocês. Os caras mais de estratégia, eles estão um pouco mais acima do Edeton. Beleza? Vamos continuar? Tranquilo. Bacana. E aí, olha só, como é que o White pode acelerar a tua carreira? Depois disso daqui a gente vai vir. Eu vou pular essas questões da prova, que eu quero passar depois para vocês. E o que eu quero passar para vocês é isso aqui, Esse cubo mágico aqui, Esse cubo mágico que eu quero mostrar para vocês. Olha o famoso Edeton. Então isso foi uma customização nossa. Isso a Exim não tem. O próprio Isaac não tem. A gente trouxe isso para uma nova metodologia. Isso tem dado muito certo nos grandes centros oficiais. E vocês vão ter esse privilégio. Hoje, pela primeira vez, eu estou lançando esse cubo aqui do White nesse formato. Hoje é uma exclusividade aqui, tá? Então vamos só voltar aqui, onde eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? Primeiro, qual é a grande combustão? Primeiro que ele pode ser implantado em qualquer organização, independente do tamanho. Ainda agora eu falei para vocês, o White pode ser implantado num Bert Player, como uma Microsoft, como uma IBM, como uma Amazon, como ele pode ser implantado num escritório de advogado. Mas eu vou falar para vocês, ele não é uma metodologia, ele não vai fazer A, B, C, ele só diz o quê? Como tu pode fazer da melhor forma possível. E tá aqui os instrumentos. Opa, eu comecei a usar uma palavra, instrumentos. E o que eu estou querendo dizer, Fol? Com instrumentos, processos e as funções que a gente vai ver lá no cubo mágico do White. Ok? Então, primeiro, que ele pode ser implantado. Se você sabe que ele pode ser implantado em qualquer organização, fechou. Porque em qualquer lugar que você tiver na área de tecnologia, o White está dentro. Por quê? Porque ele entrega serviço de TI. TI, tecnologia da informação. Segundo, que ele é uma referência mundial em gerenciamento de recursos de TI. Quando eu estou dizendo que ele é uma referência mundial, é porque toda a biblioteca do White, que começou com 40 livros na versão 1, lá em 1972, com a IBM, até 2007, em 2011, onde houve uma grande revolução de 40 e para 5 livros, é que deu certo mundialmente. Então, ou seja, ele é uma referência mundial. Mas, Paul, por que de 40 livros lá em 1980, quando surgiu o White, e por que agora 5 livros? Simples. Eles pegaram esses livros todos que estavam desfragmentados, em pedaços,
E, claro, até que eles fizeram a versão 1 lá para as faculdades, para os grandes best players, só que o mundo continuou. Existem as plataformas 1, 2 e 3. Hoje existe o profissional de várias formas. Existe o PV6. A tecnologia evoluiu. Logo, o White ele precisou se evoluir, se reformular. Então, significa que hoje os 40 livros estão encapsulados em 5 livros? Sim, mas com uma visão diferente da tecnologia que nós vivemos. É isso que é importante. Segundo, em sua versão 3, está alinhada com os objetivos estratégicos. É isso que destaca o White, né? Tanto o White quanto o COBIT, quanto o BPM 2.0, que são os grandes hoje sopinhas de letras, os grandes frameworks de gestão, tá? Junto com o BSC. Ele é estratégico. Por quê? Porque ele está alinhado com o objetivo estratégico. A TI agora, quando você tem um White VT na tua empresa, você começa a trabalhar o que nós chamamos de processos matriciais. Ou seja, não tem mais aquele organograma de forma vertical. Tudo é horizontal. Se é horizontal, trabalha por processos. O White é feito por processos. Como eu falei para vocês ainda há pouco. O Edeton nada mais é que 23 processos. Muito bem. Então, trabalha na dor. 4. Outra ignição. Ele trabalha na dor do negócio. Onde pode esses gaps, trazendo economia, eficiência e eficácia. Vou usar uma palavra que eu vejo a Dil falar muitas vezes aí, Vidal, nos café com pizza, fazer mais com menos. Isso é muito bacana. Ele faz justamente o White, ele faz isso. Então, por que ele faz isso? Porque ele está trabalhando no negócio. Porque agora está na versão. Agora o Java está na versão 30. Vamos colocar aqui na empresa, nossas plataformas na versão 30. Para quê? O que você vai ganhar com isso? Antes a TI era vista assim. Ela fazia a fábrica de software para ela. No White V3 não existe mais isso. O White V3 está trabalhando para o negócio, para a estratégia. Logo, um profissional White V3, olha bem o que eu vou falar, um profissional certificado em White, principalmente na versão V3, ele é visto como o quê? Um cara que pode agregar valor para o negócio. Um cara que agora, ele trabalha como fosse um analista de negócio, um analista de requisitos. Por quê? Porque ele vai a fundo. Ele vai aonde? Lá na dor do cliente, até trazer o quê? O objetivo na visão da empresa. Visão da CAD, por exemplo, daqui a 5 anos. Se a maior empresa no Brasil, dos maiores, entregar os melhores treinamentos do Brasil. Como vai fazer isso? A gente vai trazer isso através de benchmark, trabalhando na questão financeira. Olha aonde o White está indo hoje. Hoje, isso mesmo que vocês ouviram, o que eu acabei de falar. O White está na questão financeira da empresa. É o terceiro livro do White, o terceiro processo lá da estratégia de serviço financeiro. Significa que hoje o quê? Um cara, para poder estar trabalhando com o White, ele tem que entender de finanças, para ele entender como funciona. Principalmente hoje que vai trabalhar para o governo, hoje nós sabemos que tem IN04. Hoje, todo órgão federal, todos os órgãos públicos, eles estão debaixo da IN04. E o White tem que se adequar a isso. E ele se adequou. Por isso que ele é um framework meio que camaleão. Ele entra em qualquer lugar. Por quê? Porque ele é adaptável. Por quê? Porque ele não é metódico. Ele é uma biblioteca. Muito bem. Quinto, uma linguagem comum para todos os profissionais de tecnologia. Como eu falei para vocês. Agora eu conversei com vocês. Uma linguagem simples, que muitas vezes um profissional que não tem o conhecimento, ele não entende o que o gestor está conversando. Então, esses sílabos que a gente está querendo trazer, esse símbolo vai cair. Vou trazer para o nosso curso também. Os sílabos do White, né? As terminologias do White. Isso é muito importante. 6. Essa é muito interessante, que é a união de forças com outras tecnologias. Conhecimento técnico. Olha só, olha a palavra que a gente trouxe aqui hoje. Conhecimento técnico com inteligência de negócio. O conhecimento técnico é quem? É o cara que está escovando o bit. É o cara que é o grande especialista na Microsoft. É o cara que é o grande especialista Linux. Ele é o quê? É o cara que faz acontecer o negócio da companhia. Só que para isso poder acontecer, tem que ter uma estratégia. E essa inteligência está nesse profissional de TI. E ele está onde? Em IT. Então, no técnico, ele sabe como fazer. Com IT, sabe como e quando fazer. Ou seja, aquele script que você fez para rodar em operação, para ajeitar um schedule de um job, por exemplo,
Pode rodar agora não. Se rodar agora, pode parar. Teve um fluxo de aprovação, alguém disse que pode rodar isso agora, o analista, o especialista vai dar o enter, ele quer dar o enter. Ele fez o comando. O cara de IT, o cara de gestão, ele não, peraí, eu vou fazer um alinhamento, vou verificar se esse é o momento ou se é para depois das 23 horas fazer isso. Logo, o que ele está fazendo? Ele não está evitando uma parada abrupta do teu ambiente. Logo, o ambiente começa a se tornar muito mais profissional, sem dúvida nenhuma. Ok? Sétimo, serve para qualquer profissional. Uma coisa importante, não existe uma empresa dizer que ela é certificada em ITIL. Existe a certificação de ITIL, ela é voltada para o profissional de tecnologia. E qual a certificação para a empresa? A ISO 20.000, que é gerenciamento de serviço TI, tem a 27.000. Assim como um profissional, pessoa física, pode também tirar a certificação da 20.000. Ok? Isso é uma coisa muito importante, que cai inclusive em algumas provas. A certificação de IT não é para pessoa física, é para, desculpa, pessoa jurídica, inclusive para pessoa física. Então serve para qualquer profissional, com foco maior que em infraestrutura. E olha a palavra que ele está botando aqui. Independente da plataforma. Independente. Quando você começa a trabalhar muito com o produto, você se fecha muito, né? Então, quando você se fecha muito, você se fecha para o mercado. Então, hoje, a questão multi-skill, você ser generalista, é o que a gente está querendo falar aqui. Você ser multidisciplinar, você ter o quê? Trabalhar com multiplataformas. Isso, um cara pode ser muito bem e entender de IT. Aí, amigo, quando o cara tem esse conhecimento, essa visão num todo, e ele tem IT, e ele tem uma visão de COVID, ele começa, eu vou usar uma palavra aqui com vocês daqui para frente, muito importante. Ele começa a ter uma visão holística. O que é uma visão holística? É uma visão num todo, é uma visão no negócio, não é uma visão só na TI, é uma visão no marketing, é uma visão no RH, é uma visão no financeiro. O IT, ele é intrusivo? Sim. O COVID começou a ser intrusivo? Sim, porque foi necessário. Porque hoje a tecnologia é o que rege uma empresa. Claro, no seu escopo. Claro que no marketing, no financeiro, no RH, em qualquer setor, tem o seu sopinho de letras, tem os seus mundos, como nós temos os nossos mundos, tá? Isso é importante a gente entender. Outra, o IT, o oitavo, né? O IT, ele gera valor para o negócio. Muito bem. Como é que ele gera negócio? A gente escreveu aqui. Através da implementação dos processos. Os processos estão aonde? No EDTOM. Nunca mais esqueçam isso. É um acrônimo que vai cair na tua prova. Estratégia, desenho, transição, operação. E o ciclo de DEME. O ciclo do PDCA. O que? A melhoria contínua do serviço. Nono. Como o mercado enxerga o profissional de TI? Nos últimos 8 anos, busquem em todas o Servil, nos grandes sites, nas grandes corporações, o profissional de IT, ele começou a ser visto como um profissional que agrega valor para o negócio nos últimos 8 anos. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque percebeu-se que o impulso que esse profissional traz para os projetos de tecnologia da informação são muito mais atraentes, são muito mais o que? Assertivos. Por quê? Porque ele tem um conhecimento macro de como funciona nas maiores companhias do mundo a uma empresa pequenininha, um quiosque. Isso é muito importante. Décimo. Nono, né? O nono a gente já falou. Décimo. Qual é o peso dessa certificação? Sem dúvida nenhuma. De 10% a 15% no aumento salarial de curto a médio prazo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Primeiro que esse profissional ele começa a se autogerenciar. Quando eu digo se autogerenciar, eu vou pescar aqui nesse momento agora um framework chamado 5W2H. Olha bem, vocês perceberam que não é só o IT que resolve o problema. Muitas vezes a gente tem que puxar outros frameworks. E um deles é o 5W2H. O que é o 5W2H? São 5 porquês você está fazendo uma ação. Só de você estar dizendo que você está fazendo uma ação, por quê? Que isso vai ter, se der um problema, ter um rollback, que vai ser feito no horário do expediente tal, que vai ter uma matriz RACE, aonde eu vou dizer quem é que eu vou consultar para me dizer se eu dou esse entra ou não, e quem é depois que eu informo. Só quando eu tenho isso, pessoal, a gente já começa a se tornar diferencial na nossa empresa. Por que a gente torna-se diferenciado? Porque a gente começa a ter o quê? Uma visão motora, se a gente pode ou não fazer, e
pode prejudicar ou não a companhia. Isso é muito, muito importante, tá? Então, esse é o legado que a gente queria deixar aqui. Quais são as 10 combustões da tua ignição na tua carreira, tá? Aí daqui a pouco a gente vai falar dessas questões aqui, mas eu queria vir para cá. Compreender o slide. Isso aqui é um slide do módulo 1, tá? Que ele vai, aqui é um resumo, que isso depois a gente vai passar para vocês esse PDF, aonde eu vou fazer no módulo. São 10 capítulos que a gente vai falar só nesse módulo 1, tá? Com 37 slides e vai ter uma avaliação, tá? Com 4 questões. Então a gente vai fazer um propósito de treinamento, onde o White V3 encontra-se, que é o que eu vou fazer agora, essa introdução executiva. O que é o White? O que é essa história? O que evoluiu do White? Quais foram as grandes mudanças? Cai muito na prova. As grandes mudanças. O esquema de certificação do White. O primeiro que a gente vai correr atrás é do Foundation. Mas tem outras certificações, Expert, Master, que é o que a gente vai discutir, tá bom? Hoje a gente não vai trazer, mas na aula a gente vai trazer os vídeos animados. Se der vida hoje, eu te passo um videozinho muito interessante do White, uma visão da PMG, muito interessante, se der tempo a gente fazer. Um business case que eu falei para vocês de um hotel. Vocês vão ver várias coisas aterrorizantes que acontecem e a gente vai discutir isso é muito bacana. Esse business case versus White, né? E questões do módulo. Muito bem, aqui é o APMG, que hoje é a grande certificadora da IT, né? E aqui é o grande propósito do IT V3 Foundation, é o gerenciamento de serviço de TI, que é o ITSM, tá bom? E foi creditado a APMG desde 2007, ou seja, desde 2007 você só faz prova credenciado pela APMG. Ele tem alguns centros no Brasil, tá? Mas aqui, ó, eu queria passar. Isso aqui é um slide típico do COBIT. Mas eu gostaria muito de fazer esse aqui, esse e esse aqui. Que é para a gente ter essa visão num todo. Então, veja bem. Quando vocês olham para essa cascata, essa aqui é uma cascata. Eu tentei fazer essa cascata. Imagine uma cascata, uma cachoeira, né? Onde você está vendo as águas vindo lá de cima, aonde você está vendo as dobrinhas, os desdobramentos, e aí os respingos d'água lá embaixo. Ok, pessoal, estão me ouvindo? Vidal, tá tudo tranquilo aí? Alto e claro, tranquilo, cara. Tá ótimo. Silêncio, eu pensei que tá tranquilo, né? Não, estou absorvendo conhecimento. Então, quando você olha lá de cima, aonde eu tô querendo, qual é a visão que eu quero passar para os caras? Isso aqui é uma metáfora, mas onde eu estou querendo dizer? Lá em cima, conforme vier o impulsionamento dessa água, ela pode, aqui embaixo, aonde vocês estão vendo aqui embaixo, essa água ela pode ser potável ou não, concorda? Se aqui em cima a gente jogar pedra, barro, se a gente fazer qualquer outra coisa que pode denegrir a qualidade dessa água, essa água pode deixar de ser potável. Muito bem. O que eu estou querendo dizer? Que aqui em cima, conforme... Aqui agora pensem aqui em cima como fosse a empresa. A empresa ela tem suas estratégias. A estratégia pode mudar. Mudar de que forma? Um simples exemplo por exemplo, você sair de uma área de consultoria para trabalhar só com venda de curso online. É uma mudança de estratégia. Existe agora um CIO ou um CIO, onde os diretores da empresa não quer mais trabalhar na companhia. E ele não quer na estratégia. Claro que agora, de cima para baixo, algumas outras estratégias vão mudar dentro da companhia. Então, veja bem, se lá em cima, essa água que está vindo aqui de cima, ela vier ruim, tudo que está aqui embaixo vai ser ruim. Não vai ter peixe para nadar. A gente não vai poder tomar banho nessa água. Assim como, se lá de cima as estratégias estiverem todas ruins, a gente que está lá embaixo, os caras de tecnologia, os grandes especialistas vão sentir na pele também. Então, por isso que é importante a gente fazer o quê? Sentar do lado do pai, que a gente fala. Como é que senta do lado do pai? É estando através desses frameworks. Agora, isso é muito importante. Não adianta começar a implantar o White ou o COBIT, seja lá o que for, de baixo para cima. Você tem que fazer o dono da empresa, o diretor da empresa, o superintendente, o CIO, o CEO, comprar a ideia. Por quê? A ideia tem que vir top-down. Quando ela vem top-down, é muito mais fácil. Por quê? Primeiro que você já tem tudo na tua mão, os instrumentos para você fazer algo melhor, para você agregar o valor necessário para a companhia.
Isso é muito importante. E quando vocês começam a observar nessa metáfora aqui ainda, a água descendo aqui, você pode observar aqui ó, que tem essas dobradiças aqui. O que essas dobradiças querem dizer? É o coordenador, é o supervisor, é o gerente, que não está entendendo o que o dono da companhia quer. Se está vindo torto lá de cima, vai começar a vir torto tudo aqui embaixo. E a qualidade do serviço, e no caso aqui da água aqui embaixo, vai ser ruim também. Então, quanto mais aqui essa água vinha perfurando, ela vai fazer novos caminhos. Tem aquele ditado, né, que a água, quanto bate, bate, fura nessa pedra. É a mesma coisa. Se toda hora está vindo errado, vai começar a criar novos buracos, o que nós queremos falar no mundo corporativo, novos gaps. Então, isso é o que nós chamamos aqui ó, de nível, cascatas e nuances. Então você tem aqui a força, você tem que se adequar. Isso é uma coisa importante, que mesmo o White ele consegue fazer isso com COBIT e com BPMN. Que mesmo que o negócio estiver torto lá em cima, mas se ele estiver no modo tático, vamos lá, aqui em cima é estratégico, olha aqui ó, esse slide, ó. Estratégico, tático e operacional, só para a gente entender. Voltando aqui, se na estratégia estiver ruim, mas na tática você pode mudar, como numa guerra. Né? Então, numa guerra, você pode criar novas estratégias táticas para ganhar aquela batalha ou aquela guerra. Então, o que acontece? O White ele consegue mudar um cenário ruim? Consegue, dependendo da situação. Mas ele consegue ser muito mais efetivo se não usá-lo. Se você não usá-lo. Por quê? Porque você não vai ter o quê? Uma biblioteca de livros de melhores práticas, de boas práticas dentro do teu ambiente. E aqui embaixo são os respingos, né, que é a força de toda essa água que vai transformando. Essa transformação é nós, né? É a equipe técnica que está ali embaixo, lutando, trabalhando, mexendo no storage, mexendo no Windows Server, instalando o System Center. É aqui embaixo. Então, se o negócio estiver ruim aqui em cima, vai estar ruim aqui embaixo. Então é muito importante que aqui esteja o sistema ruim, que é o estratégico. Porque ele é um impulsionador. Tá? Muito bem. Eu só queria que vocês esquecessem que isso aqui é um slide típico de COBIT, mas esqueça o que está escrito aqui. Isso aqui a gente vai ter ainda, né, Vidal? Outras aulas, outras palestras, inclusive nosso curso de COBIT 5 também aqui, onde a gente vai explorar melhor essa cascata de objetivos, tá? Então, vocês observam que aqui, ó, o direcionador das partes interessadas, ou, vamos falar um pouquinho mais técnico, os stakeholders, que é justamente aqui em cima. Os stakeholders estão aqui. Então, eles são direcionadores e nós estamos aqui embaixo, na empresa toda, nós somos stakeholders. Todo mundo na empresa é um parceiro interessado, direta ou indiretamente. Muito bem. Então, no estratégico aqui, você tem o ambiente que pode mudar, como eu falei ainda agora, uma mudança de estratégia da tua empresa. Ela agora vai deixar de ser de consultoria para vender cursos, por exemplo, é uma mudança abrupta de negócio. Então, as pessoas têm que se reestruturar como um todo. Então, o pessoal que está lá embaixo, eles vão ter que ter esse viés, eles têm que começar a enxergar essa tua estratégia, essa tua missão e visão de uma forma palpável. Não pode ser lá para ela, não, agora não vai mais, tu não vai agora mais lá fazer um outsourcing, não. Tu vai ficar aqui, nós vamos gravar um treinamento, por exemplo. Mas como? Eu não estou entendendo essa estratégia. Então, isso é que é legal. O White ele consegue até dizer para um gerente sênior como é que ele tem que se comportar, como é que ele tem que transportar essa ideia e fazer com que todo mundo compre a ideia. O que vocês começam a observar no White? Que ele se transforma num gestor, direta ou indiretamente. Isso é muito bacana. É uma transformação, essa metamorfose vai acontecendo e ela vai te levando a novos pilares, a novos caminhos muito interessantes. É isso que essa sua Client Data tem que trazer. E é isso que tem que ser passado, pessoal, nos centros oficiais, na faculdade, na universidade, seja onde for. É essa questão da tecnologia, essa sua Client Data tem essa visão. Essa é a principal ideia que tem que ser passada sempre. Muito bem. E aí nós temos o tático. Né? O tático é justamente o coordenador, o gerente, que tem que transformar a ideia da estratégia lá em cima, dizer o seguinte, eu vou monitorar e eu vou passar essa ideia para o pessoal fazer aqui embaixo, que é no operacional. Olha que bacana. Quando vocês olham aqui para baixo, o que vocês começam a observar? Que está aqui o nosso curso, o nosso White.
Então o IT está na questão operacional, sim, gerenciamento de serviço TI. Só que ele está totalmente alinhado com a estratégia. Tanto é, mais uma vez eu vou lembrar, quem lembra do editor? Estratégia, desenho, operação, tal, exatamente, é isso aí. Então o IT, ele está lá na estratégia. Olha só, ele está com a perninha aqui, mesmo ele estão lá embaixo. Ou seja, vai vir aqui, ó, muito mais mastigado essa demanda para chegar aqui e transformar. E quando vocês olham aqui embaixo, vocês muitas vezes no COBIT habilitador, vocês não entendem muito como facilitador. Os frameworks, esse conjunto de frameworks, esse set de frameworks, nada mais é que o quê? Um mix de melhores práticas e de boas práticas do mundo. Entre eles está o ITIL, o gerenciamento de serviços de TI. Ah, mas aí eu preciso ter um gerenciamento de projetos. O ITIL vai te trazer isso? Não, aí você tem que chamar um outro framework, que é o PMBOK, por exemplo. Nós temos Scrum. Olha o nosso 5W3H. Olha o Canvas. O Canvas é muito interessante, a gente vai trazer isso em palestras posteriores. O Canvas, ele dá essa visão holística e macro final de um projeto. Você mostrar para uma diretoria executiva, olha, aqui são os stakeholders, esse projeto vai custar tanto, isso aqui vai agregar tanto para a nossa empresa, e o GUT dele. Opa, o que é GUT? Também aqui o cidadão. O que é GUT? Gravidade, urgência e tendência. Todo mundo diz na empresa que a prioridade dele é de alta, né? Alta, toda a minha emergente, a urgência. Beleza, todo mundo pode dizer o que quiser, mas é importante a gente usar um framework que diga, meu amigo, o teu GUT é 5, mas o GUT dele é 8, então ele tem maior prioridade. Então é importante você considerar uma lista sobre GUT, gravidade, urgência e tendência. Aliás, eu vou trazer para a gente um Excel onde a gente conseguiu desenvolver durante 8 anos. Eu vim desenvolvendo esse Excel, onde eu consegui fazer em uma planilha só, eu consegui embutir 5W3H com GUT e um pouco de PMBOK. Depois a gente vai trazer isso para vocês. No curso de arte eu vou dar uma pincelada. E talvez a gente até forneça para vocês. O que é legal nisso? Porque você já pode usar vários frameworks, talvez numa planilha ou num sistema, talvez, tá? E aí nós temos que é o KPI. O KPI é aquele dizer que eu disse agora. A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente só consegue medir. E a gente consegue medir aquilo que a gente consegue o quê? Ter como base, ser uma coisa mensurável. Então, o KPI, que é o Key Performance Indicator, é um framework que traz esses indicadores. E entre eles aqui está pessoal, que eu destaco, que é o BPMN, que é o Business Process Model Notation. O que é isso? É você fazer o mapeamento da tua empresa. Você chega lá e diz como funciona um processo. E o BPMN ele consegue jogar isso para um Visio. Aí eu vou aconselhar um Visage para você desenhar esse processo. Olha só o que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal. Vocês observam agora essa visão que eu estou trazendo para vocês aqui. Ou seja, lei da estratégia lá de cima, você vai trazendo um COBIT lá de cima. Vocês observam como muito nítido para vocês aqui que o COBIT é sim um gerenciador de frameworks, é sim o norteador para a empresa, ele sim é intrusivo em todos os lugares da companhia. Tanto é que um dos princípios do COBIT é a visão holística, é a visão num todo. Só que tem um momento que ele diz, quando chega no gerenciamento de serviço de TI, eu preciso da tua ajuda. Então veja bem, ele tem a visão no todo, ele vai atuando, mas tem um momento que ele diz, agora é a tua vez. Joga essa bola para ti, quica pro IT, quica pro PMBOK. E aí começa a ter os profissionais. Que é isso que a Ignição TI quer fazer. Que é isso que essa plataforma que a gente está aqui com vocês quer trazer. Formar vocês em arquitetura, seja ela técnica, seja ela de governança. E esse framework aqui é fundamental para a gente ter essa visão. Que é isso que a gente vai fazer. Cada um desse vai estar nessa arquitetura aí da Ignição TI. Isso é muito importante. O que a gente está querendo dizer para vocês? Aqui está nítido. Vocês vão se tornar verdadeiro profissionais de TI. Seja tanto escovador de bit, ou seja, um cara de gestão, num todo. Beleza, pessoal? Isso era importante a gente ter passado aqui. Vidal, tranquilo? Tranquilo. Dentro desse ponto aí, é importante destacar o mercado contrata bastante gente que
especialista multidisciplinar, né? Tem aquele foco para resolver o problema, mas não está fechado no mundo. Tem essa percepção de valor que você está dando para o pessoal hoje aqui, né? Então o cara é técnico ou é de gestão e evidentemente ele sabe qual é o posicionamento de cada uma dessas caixinhas, Canvas, PMBOK, ITIL, muito bem explicado aí, porque é exatamente esse propósito, né? De mostrar como que pode alavancar. É exatamente isso. Legal. Eu peço desculpa, pessoal, se eu me estendi aqui, mas eu não poderia começar antes sem passar essa visão para vocês, tá, Vidal? Peço desculpa ter trazido talvez um slide de outro curso, mas eu acho que no final do tudo sempre agrega muito a gente ter essa visão macro. O que você acha, Vidal? Não, não tem problema nenhum. O objetivo é mostrar para a audiência aqui, para o pessoal que nos ouve, que nos assiste aqui, justamente esse posicionamento. Tranquilo, cara. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Mostrar o ITIL, desmascarar o ITIL. Eu acho que você falou uma grande palavra que eu ia trazer daqui a pouquinho. A gente estava fazendo uma engenharia reversa desse processo, né? Sim, A sim. gente está entendendo lá da sua origem. Inclusive o próximo slide vai retratar isso. Essa visão dele lá de 1972, agora 2016, essa metamorfose, agora essa simbiose, ela tem que acontecer na gente. A metamorfose aconteceu nos processos. Essa simbiose foi o que eu gostaria que a gente tivesse daqui por frente. Vou pular o próximo slide. Aqui, quando vocês olham para isso daqui, ó, esse também é um. Inclusive, isso aqui eu mandei para a Isaac, ver se eles aceitam, porque no COBIT 4.1 eles tinham o cubo, e no COBIT 5 eles não trouxeram esse cubo. Se você for pegar a Isaac, não tem. Então aqui eu também trago muito isso para as aulas, os alunos gostam muito quando eu faço essa visão. Por quê? Eles começam a ter. Quando você olha para esse slide, claro que eu não vou me estender nele, mas aqui está o resumo em 60% do COBIT. É grande o COBIT, são 300 páginas. Mas se tu olhar aqui para ele, você tem uma diferença muito grande. Eu vou pincelar rapidinho para te ter essa visão. Como é que a gente pincela? Eu vou só vir aqui, ó. Só vou aqui em governança e gestão. Muito bem. Quando eu estou falando de governança e gestão, governança nada mais é, senhores, isso aqui, ó, em cima. Isso aqui, ó, estratégico e tático. Isso é governança. E o que é gestão? Gestão é o supervisor, é o coordenador, é o gerente. É a gestão do gerenciamento do serviço de TI. Ok? Isso é importante. Então, quando você tem a governança, aí eu não vou me estender muito, aqui são alguns princípios que ele tem e alguns processos aqui. Ó. E aqui a gestão, o que a gente começa a perceber? Que no COBIT-5 houve uma mudança muito grande, porque houve uma mudança muito grande também no ITIL. Hoje a gente começou a perceber que você não pode ter numa empresa todo mundo de governança e todo mundo de gestão. Porque um tem um viés mais estratégico e outro tem um viés mais de gestão do serviço de TI com operação do serviço de TI. Essa é a grande diferença entre governança e gestão. Olha para cá. Isso aqui que vocês estão vendo, esses 5 princípios, gestão, governança, resume nesse slide aqui. Ó. Isso aqui é a figura 25 do livro oficial da Isaac, tá? Então observem aqui, ó. Olha o nosso amigo White V3 e a 20.000. Permeando desde lá do APO, um processo do COBIT-5, tá? A gente vai ver lá na frente o BUY. O que é APO, né? Alinhar, planejar e organizar. Aí nós vamos passando aqui, ó. Olha como, quando você olha aqui, ó, esse slide, olha que interessante. O COBIT-5, o que ele fez? É como se fosse o System Center da Microsoft. A Microsoft comprou vários produtos revolucionários do mercado e fez um System Center maravilhoso. Ele consegue trabalhar desde o inventário da tua companhia até a orquestração da tua companhia. Eu não vou me estender muito, porque tem só um MVP, né? Aqui com a gente, mas ele pode falar melhor. Mas o que a Microsoft foi estratégica? Assim como o COBIT também. O que ele fez? Ele pegou nada mais, nada menos que todos os frameworks melhores do mercado, com todas as ISOs mundiais que deram certo e botou dentro dele. Como é que ele inseriu dentro dele? Mais uma vez eu vou falar, através de processos. Processos. O que é um processo? Vamos entender daqui a pouco. Mas eu vou falar agora. O que é um processo? É um conjunto correlacionado de atividades com objetivo específico. E isso é um processo. Um conjunto correlacionado de atividades onde nós temos entrada, saída e o processamento dessa informação
está chamando de um dado, de uma informação, onde você tem um resultado específico. Todo o processo ele é mensurável. Ele possui o quê? Um resultado específico. Ele tem seu stakeholder e ele tem a sua audiência. Ok? Então, quando você olha para isso aqui, olha como o COBIT é muito estratégico. Ele pegou a 38.500, que é a ISO, lá na estratégia. Opa, olha aqui na estratégia, na governança, que é o EDM, que é Evaluate, Director e Monitor, avaliar, direcionar e monitorar. Olha o que ele fez. Ele pegou só a ISO. A ISO disse assim, vamos pegar essa ISO e vamos fazer ela numa linguagem corporativa dentro do COBIT. Isso é espetacular, porque você começa a ter uma ISO que diz como tem que funcionar e ela transformou isso nos grandes best play em qualquer lugar do mundo. E aí o que acontece? Ela tem na estratégia dela uma ISO e ela começa a ir para o tático e para o operacional com ITIL. Olha aqui, ó, o ITIL desde lá de cima, descendo, permeando por todos os processos. Aí nós temos um Prince2, que é outro framework de projetos, com PMBOK, com TOGAF. Nós temos 31.000, 27. CMMI é uma coisa muito importante, que é o modelo de maturidade. Muitas vezes vocês vão conhecer como modelo de maturidade para desenvolvimento de software. É isso mesmo que o FAL está falando. Hoje, o nível de maturidade, tanto do ITIL como do COBIT-5, são baseados em CMMI no nível de maturidade. O que eu estou querendo dizer por isso? Que hoje o nível de maturidade ficou muito mais alto para a empresa alcançar. Por quê? Porque agora você tem uma coisa simples, uma palavra muito interessante. Você tem que mostrar evidências que tu está mapeando o teu processo. Você tem que ter evidências que aqueles processos estão acontecendo na tua companhia. E isso é uma coisa interessante que a MMI faz. Então, quando você olha para isso daqui, ó, essa cobertura holística, isso aqui nada mais é que uma visão holística de um todo, de um mix de vários frameworks imputados dentro da tua companhia através de um framework único chamado COBIT-5. E o ITIL permeando de cima a baixo como tem que funcionar todos aqueles processos. Isso é fantástico. E a gente vê como o nosso ITIL aqui, ó, ele é muito importante. Eu estou falando hoje do maior framework do mundo de governança de gestão chamado COBIT-5, com o ITIL com gerenciamento de serviço técnico. Pessoal, ficou claro aqui para todo mundo? Tranquilo? Então, essa é só uma pincelada de como é o COBIT-5 versus o ITIL, né? Isso é interessante, né? E é claro, nós temos aqui, está pequenininho, mas depois a gente vai passar para vocês o grande mapa mental, também customizado, FOL. Ou seja, ITIL V3 2011. Olha aqui o nosso editor e olha o nosso COTA. Opa, entrou um novo acrônimo. Por quê? Porque o ITIL ele é dividido em processos e funções. Pessoal, isso aqui vocês não vão encontrar isso aqui. Porque isso aqui a gente trouxe customizado, que é para facilitar o estudo de vocês, o nosso estudo, para que vocês cheguem numa prova e vocês passem. Então, olha que bacana aqui. Nós temos o editor dividido em ES, DS, TS, OS e o MSC. Olha as raias descendo aqui, ó. E aqui que está o nosso famoso ciclo de Deming, o ciclo do PDCA, de planejar, fazer, checar e monitorar. É aqui mesmo. Só que é o seguinte, olha, o White vai ter isso muito interessante, é que o PDCA não tem um processo só para isso. Em cada processozinho desse aqui, ó, temos PDCA. Então vamos lá, o editor, né, que a gente falou para vocês, a ITIL V3, a estratégia do serviço, ele é dividido em quê? Em PFDR. Olha só, outro acrônimo para decorar. O que é o PFDR? Portfólio, financeiro, demanda e relacionamento do negócio. O que é o portfólio? Observem aqui, só para lembrar que isso foi uma grande sacada do ITIL V3. Ele trouxe dois processos. No V3 ele começou trazendo o portfólio. Esse relacionamento de negócio não existia no ITIL V3. Tanto é, se vocês forem ler sobre o ITIL V3, daqui a pouco a gente vai mostrar a história, o ITIL V3, a grande mudança dele foi em 2011, onde houve a revolução dele, onde ele se reestruturou e ele trouxe esse novo processo chamado relacionamento de negócio. O que é o portfólio? O portfólio é justamente aquilo que você entrega, aquilo que você diz, eu tenho aqui tais tecnologias que hoje para o negócio servem essas tecnologias. E quais as tecnologias que a gente tem aí que não podem mais ser usadas? Ou que a gente não usa? Ah, são essas. Então, o que é bacana? Que tem um comitê que a gente pode criar dentro do ITIL que diz,
essa tecnologia nós temos que aposentar. E agora eu tinha que agregar essa. Olha que bacana. Ela começa a dizer o quê? Tem coisas que não dá mais para a gente estar tocando, pessoal. Porque se a gente ficar tocando, a gente não está mais agregando valor. E o portfólio traz isso. Ou seja, ele vai colando todo mundo ali e dizendo, e aí, eu estou entregando? Está entregando valor? O que eu estou fazendo aqui, essa tecnologia que a gente tem, está servindo para o nosso portfólio? Está servindo para a nossa corporação? Ah, se é uma empresa de consultoria, será que o Windows 2008 ainda está valendo? Ou vamos partir para 2012, 2016? A grande decisão está aí, no portfólio. Exatamente. Será que a gente vai continuar no mundo Red Hat? Ou a gente vai partir para um SUSE? Ou a gente vai partir para um CentOS? E é aqui que são tomadas as decisões. Exatamente onde? No portfólio de serviço. E olha a outra aí, o financeiro. É o financeiro mesmo. Ele vai trabalhar na contabilização da empresa, no rastreamento do dinheiro dentro da empresa. Ele vai estar focado também na IN04, se a empresa for focada em um órgão público. Né? Gerenciamento de demanda, ou seja, tudo aquilo que está entrando dentro da companhia. Qual vai ser a primeira que vai ser feita? A primeira vai ser essa, mas baseada em quê? No GUT, na gravidade, na urgência e da tendência. Está baseada onde? Na estratégia da empresa. Aí sim, a demanda vai ser essa. Por quê? Essa é a que está doendo no momento. Essa é a que vai trazer valor para a gente. E é claro, o gerenciamento e relacionamento do negócio. Aqui, a gente começa a ter um olhar de um analista de negócio, um olhar de um cara de BPMN, um cara que vai fazer o quê? Um relacionamento de negócio. Ou seja, ele vai lá, sentar do lado do cara, do usuário, quais são as tuas dores, o que você está precisando, dentro do lado do desenvolvedor, o que está precisando? Olha, cara, a gente precisa desenvolver essa tela, a gente precisa fazer essa API. É esse, cara, o relacionamento de negócio faz isso. E nós temos também o desenho do serviço. O desenho do serviço é um dos mais grandes livros da arte. Olha a quantidade de processos, 8, ó. Aqui eram 4. Então aqui a gente falar de nível de serviço, aqui a gente vai falar do catálogo de serviço. Olha só, todas aquelas palavras fragmentadas que a gente começa a ouvir no dia a dia, a gente começa a ouvir aqui. A gente começa, a partir de agora, talvez aquele SLA. Quem aqui já ouviu falar em OLA? O OLA, o que é o OLA? SLA todo mundo sabe o que é. É o SLA, o acordo de nível de serviço, aquele handshake, aquele aperto de mão que diz, olha, eu vou te atender a tua demanda de alta prioridade para o seu pretendente em até 30 minutos, para os outros usuários até 2 horas. Mas o que é o OLA? O OLA cai muito na prova, estou trazendo mais uma questão da prova para vocês. É aquele acordo de nível operacional, é aquele acordo que eu digo o seguinte, acabou de queimar o gerador, lá no nosso data center, e o pessoal de financeiro precisa comprar isso imediatamente, nem que tenha que fretar um avião. Então esse acordo que a gente diz, por favor, financeiro, nos ajude, se o nosso data center vai parar, a empresa, quanto é que custa a nossa informação aqui, hein? Nesse momento é importante dizer para o financeiro, quantas horas, quanto é uma hora a empresa parada, vale a pena fretar um avião ou não? É aqui que a gente vê o negócio. Ou seja, aqui que a gente diz o seguinte para ele, ou vamos alugar, então vamos fazer um OLA, que é o que nós chamamos de um acordo de nível operacional. Você faz a sua parte, e a gente aqui vai, nem que a gente fique soprando aqui no data center, que a gente coloque aqui um ventilador aqui no nosso data center, mas nosso data center tem que continuar. Se a gente tem um Hyper-V fazendo o VMOS, tirando as máquinas virtuais das máquinas físicas, ou se a gente tem um VM, aqui eu não vou discutir produto, a gente está falando de solução, plataforma. Qualquer uma dessas plataformas hoje consegue fazer o quê? Diminuir a concentração desse grid compute dentro da nossa empresa, dentro do nosso data center, para diminuir tudo isso, para ficar em uma única lâmina, uma única blade, seja lá qual for a arquitetura que for, para que continue a empresa no ar, nem que vá para o papel, para a empresa poder continuar. Então aqui eu quis só dar um exemplo para vocês de SLA e de OLA, tá? Então aqui no desenho a gente vê justamente isso, a arquitetura sendo montada. É aqui que a gente procura os nossos fornecedores, é aqui que a gente começa a identificar disponibilidade. Quanto é que uma aplicação pode parar? Então eu vou dar um exemplo da Anatel, por exemplo. Então, por exemplo, a aplicação dela, onde o Fox, por exemplo, onde você faz, por exemplo, a reclamação da sua operadora, o sistema nunca pode parar. Então aqui é a nossa disponibilidade. Então, se agora para lá, algum da gente que trabalha na TI vai ter que atuar para voltar esse ambiente.
Por quê? Porque foi identificado que a disponibilidade dele é muito alta. Por quê? Por condição de reclamação do contribuinte, a reclamação do consumidor perante a Anatel, por exemplo. Como o Grupo Eletrobras, a de energia, a mesma coisa, onde eu trabalhei 4, 6 anos também. Então aqui nós temos a capacidade do negócio. Ou seja, será que hoje o que a gente tem de mensuração de dados, será que hoje nossos servidores que estão dentro do nosso ambiente, eles comportam nossas aplicações, eles comportam nossa massa de storage para daqui a 3 anos? Aqui, ó, você começa a perceber que o bebê começa a ser feito aqui. Na estratégia, pensa-se que vai ter um bebê. No desenho, eu vou começar a conceber esse bebê, e aqui ele está respeitando até mais. Se vai ser claro, se vai ser bem simples. Ou seja, como é que ele vai ser esse neném? Então ele vai começar a ser confeccionado aqui no desenho. Né? E aí nós temos a continuidade de serviço, aí aqui começa a ter o site backup, a segurança, aí nós começamos a falar um pouquinho os 3 grandes pilares da segurança, que é o CID, que é a confiabilidade, disponibilidade, integridade dos dados, e o desenho. O desenho é aquele mesmo, aquele visual que a gente vê lá mesmo na nossa empresa. Essa arquitetura escrita, essa arquitetura, como ela vai ser. Aí ela joga essa bola para quem? Para a transição, que começa a fazer a configuração de ativo e serviço. Aí você tem que ter um software, né, que faça esse inventário dentro da tua empresa, a mudança dentro da tua empresa, ou seja, como é que vai ser esse fluxo de aprovação, liberação e implantação. Ou seja, toda vez que vai entrar um software aqui na empresa, vai ter que passar o processo de homologação. Ele está homologado, as portas do firewall dele estão ok, aí sim a gente libera. Então vocês estão percebendo que o que é o White, né? Eu estou mostrando para vocês aqui o que nós chamamos de carrossel de implantação do White aqui. E aí, suporte da transição, ou seja, a transição desenho, já pegou o desenho todo pronto, já disse que vai rodar VMware de um lado, Hyper-V do outro, no DMZ vai ter lá os firewalls Linux e o AD da Microsoft. Agora ele tem que passar para quem agora? Passou para a transição, que montou todo esse fluxo, disse qual o nível funcional do domínio, como é que tem que ser lá as máquinas lá Red Hat, como é que tem que ter nosso AD, se vai estar pronta, vai ter RODC, e aí passa o pessoal de operação, que vai ser o quê? O pessoal que vai operar o nosso ambiente dia a dia. Aí vai ter o pessoal de incidente, o pessoal de problema. O que é um problema? É quando você não sabe a causa raiz. Tá? E o que é um evento? Aquilo que não é esperado no teu ambiente. E a requisição é o quê? São os tickets que vão chegando e você vai atendendo. E o gerenciamento de acesso, né? Aí a gente está falando de ACL puramente. Então aqui é só uma pincelada mais para vocês entenderem como é que é nesse tal de EDETON. O que são esses 23 processos aí? Então se a gente decorar, se vocês decorarem isso daqui e entenderem bem, fácil, 5 questões da prova. Fácil. A gente vai ver daqui a pouquinho. E aí a gente saiu do EDETON e agora a gente vai para funções aqui, ó. Aí olha outro acrônimo, cota. Fácil, cota. O que é o cota? Olha o que eu falei para vocês, a central de serviço não é um processo, sim uma função. Sim, fundamental ter essa ideia. Então, quando você tem aqui a central de serviço, o que ela tem que fornecer? Um ponto único de contato. Ou seja, ela que faz o gerenciamento do teu ticket. Você lá dá a permissão no file server, como M3, Microsoft, você deu a permissão e passa esse chamado para a central de serviço, realizado o acesso, dado a permissão read, write, para o outro usuário, tem um grupo global, inserido os usuários, criado o grupo DL, underline, read, write, modify, RH, foi dada a permissão de modify para ele, não foi dada a permissão full control, porque senão ele pode se apropriar da pasta. Beleza, fecha o chamado, esse chamado é passado para a central de serviço, e a central de serviço que tem que fazer o quê? Esse gerenciamento, entrar em contato com o usuário, falar com ele, pessoal, está tudo ok? Então, sua permissão foi dada acesso. Isso não significa que o N3 não possa fazer isso para melhorar a qualidade do serviço. Pode, mas muitas das vezes são um nível mais crítico o pessoal que trabalha no N3, N4. Né? O pessoal da central de serviço faz esse papel, né? Então, nós temos vários tipos de centrais de serviço, seja física, seja virtual, seja Fall on the Sun, Siga ao Sol, empresas como Microsoft, como IBM têm muito essa ideia.
própria Red Hat, né? Ou seja, um chamado até 6 horas da tarde atendido em português, no próximo vai ser passado para outro país, que é inglês até chegar na Índia, por exemplo, né? E aí nós temos aqui o gerenciamento de operação de serviço. Ó. Olha, o C é o central de serviço, do COTA. O O é o gerenciamento de operação de TI, que cuida de quê? Da operação e adapta as mudanças. Ó, isso aqui são dicas para a prova, tá? Fundamentais para passar na prova. Eu estou falando exatamente isso. Fundamentais para a prova. Então, aqui são o resumo que muitas das vezes cai nas provas. E aí nós vamos para o T, o que é gerenciamento de operação, como a gente estava falando agora. A central de serviço, você sabe quem é? O gerenciamento de operação, que são justamente a parte de gestão da TI que vai tomar conta desse ambiente. Coordenador, gerente, quais são as suas funções, os seus papéis dentro do ambiente, passando por ter o gerenciamento do quê? Técnico. E o gerenciamento de quê? De aplicativo. Ou seja, o pessoal de infraestrutura física e, lógico, o pessoal de aplicações. É isso mesmo. Então é aqui que a gente vê numa função, tá? Uma função do ITE V3. Beleza? Vou tomar uma aguinha rapidinho. Bom demais, que isso, rapaz. Conteúdo demais. Vidal, eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer por essa demora. Era o mínimo que a gente poderia fazer. Eu acho que agora a gente tá chegando a engolar, hein? Tá igualando a demora. Não, o pessoal tá até soluçando lá, meu. Que isso. Pessoal, dúvidas, Deixa eu lástimas, dar uma descansadinha, lamentações. Vidal, fala aí um pouquinho. Pessoal, dúvidas, lástimas, lamentações. Ficou clara aí a abordagem aí? Sei que a maioria de vocês aí já até tá com o ouvido inchado aí, meu. Rapaz, fala mesmo, hein? Fala aí pra vocês, meu. O áudio está ok, ok. Respondam aqui, pessoal. Bora ouvir um pouquinho, pessoal. O Emanuel tá escrevendo aí, ó. Ficamos aqui, ó, depois desse atraso, acho que deu mais de uma hora aqui de assunto, né, de conteúdo, e o cara falando tudo. Eu nunca vi falar tanto desse jeito e falar de uma forma clara, objetiva, né? Então, o objetivo foi alcançado, pessoal. Teve uma demora, teve um contratempo, mas superou a expectativa. Na minha, pelo menos, superou a expectativa. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz e lisonjeado, que para mim é sempre uma honra estar ministrando qualquer treinamento, seja uma palestra, ainda mais do lado do meu grande amigo aí. Tenho certeza dessa audiência que ele tem aí. E essa nossa plataforma aí, Vidal, tenho certeza absoluta. Tudo isso que a gente está trazendo hoje, Vidal, você sabe muito bem disso. Você já viu outros materiais. Eu tenho certeza que muito dessa audiência que está aqui já viram outros cursos de arte. Nunca vai ser como a gente está mostrando aqui. Esse viés que a gente está mostrando. Esse material que a gente está trazendo hoje, ele é exclusivo mesmo. Podem procurar. Podem ir em qualquer centro. Da forma como a gente está mostrando, é a forma exatamente, de uma forma resumida. O que eu acabei de falar para vocês? Isso aqui é o cubo mágico do Aitio. É exatamente ele destrinchado em processo e em função. Beleza? Não, dá pra ficar só 2 horas só nesse slide, não precisava nem mostrar nenhum outro. Fácil. Né? Não é não? Acho que o objetivo foi alcançado, né? Acho que o pessoal aí deve estar até. Pessoal, coloca aqui depoimentos aqui, o pessoal agradeceu sim, tá? Ó, tudo tranquilo, muito bom. 21 minutos foi só o áudio. Ele falou que 21 minutos foi só para funcionar seu áudio, mas de resto tá tranquilo. Pessoal, você viu que eles contaram, tá contado o negócio aí, né? Exatamente. Deixa eu perguntar pro pessoal aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Ó, o pessoal ficou até agora e eu fiquei medindo aqui, viu? O pessoal que tá até o final e não desligou e não fez nada, e o pessoal tá ali, meu. Pessoal, alguém aqui que está ouvindo tem interesse em fazer um curso desse avançado, preparatório para a prova, tem um curso desse focado em arte para causar essa transformação? Tem alguém aqui interessado? Se tiver, coloca aqui só para a gente saber, né? Se sim, se tiver interessado, só para a gente poder ter um pouco esse controle. Você tem interesse nesse treinamento, num curso de arte? O objetivo nosso hoje foi justamente
apresentar de uma forma clara, desmistificar o ITIL e lá na frente a gente conseguir montar a turma e realizar o treinamento, né? O objetivo é saber aqui, ó. Respondeu que sim, o Alan respondeu que sim, o Jonathan também respondeu que sim. Pessoal, sim, tem realmente material muito bem diferenciado do que eu já vi entre os cursos de certificação famosos por aí. Sim, inclusive estou estudando em breve fazer a prova. É exatamente isso, pô. Pessoal, de novo, né? Assumindo aquele compromisso nosso da Ignição TI de alavancar e acelerar a carreira de profissionais de TI, eu sigo na frente Microsoft, MCSA, MCSE, System Center, Azure. E aí eu chamei outros especialistas para poder fazer o mesmo trabalho que eu faço, diferenciado, né? Trazendo mapa mental, trazendo todas as outras estruturas. Acredito que a grande maioria de vocês já tem conhecimento do lançamento dessa plataforma que o Fábio comentou, a plataforma Ignição TI, né? A plataforma no qual tem inúmeros treinamentos, não só Microsoft, não só Linux, não só VMware. Imagina um local único onde você possa fazer cursos Microsoft, Linux, Azure, ITIL, COBOL, TOGAF dentro de um único local. É exatamente essa a proposta, pessoal. Já faz 5 anos que eu venho ministrando treinamentos online e presenciais, e o grande sonho é ter uma plataforma online com que tenha tudo lá dentro, tudo lá dentro. E eu consegui fazer isso, pessoal. Eu consegui fazer isso. E agora eu conversei com o Fábio. Falei, Fábio, vamos colocar um treinamento dentro dessa plataforma de ITIL? E é isso que vocês viram, pessoal. O FOL, né? O FOL. E é isso que vocês viram. E aí vocês, por exemplo, o Alan, o Jonathan, o Emanuel, que já está até estudando para fazer a prova, tal. Como que funciona? A gente quer trabalhar num cenário que a gente entende que não é fácil hoje você ter que fazer 10 cursos, né? Se o cara tiver que fazer um curso Microsoft, ele paga R$5.000. Se ele tiver que fazer um curso IT, ele paga R$1.000. Se ele tiver que fazer uma formação VMware, ele paga R$4.000. No final, a sua formação de carreira passa de R$20.000, né? Somando tudo. Então o que acontece? A gente conseguiu consolidar isso dentro da plataforma Ignição TI por uma assinatura de apenas R$75. Exatamente isso. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês para que vocês possam acessar a plataforma, logar lá e visualizar todos os... Hoje, atualmente, temos mais de 40 treinamentos dentro da plataforma, treinamentos de Microsoft, de Azure, treinamentos também de Centrify, treinamentos de Vim, todo aquele objetivo nosso Só rapidinho. Curso desse de IT não custa menos de 900. Você falou R$75, eu não estou entendendo. Não, isso mesmo? Não, veja só, o pessoal está interessado no curso de IT. Estou interessado no curso de IT, legal. Mas quanto custa o curso de IT? R$75 mensais. Exatamente isso. É uma assinatura mensal de R$75. E esse treinamento, pessoal, ele vai dar início na próxima segunda-feira, dia 18. Então, na próxima segunda-feira, dia 18, como vocês viram ali, o Fábio até mostrou alguns módulos, né? Ele mostrou alguns módulos. Ô, Fábio, deixa eu compartilhar minha tela aqui, pode? Só se for agora, Fol. Fol, eu vou compartilhar minha tela aqui, ó, com o pessoal, mostrar aqui pro pessoal aqui, ó. Como que funciona? Você tá vendo minha tela? Eu não. Oi? Eu sempre sou o problema. Não, mas acho que ela demora um pouquinho para carregar. Dá uma olhada aí. Tá aqui, escolha um PowerPoint. Tô vendo só a tua imagem ali. E agora? Opa. Tô começando a ver um tal de Ignição TI, é isso? É exatamente isso. Isso aí, tô vendo agora. Isso, é só para eu deixar bem claro pro pessoal, explicar para eles o seguinte, cara. Galera, é isso, exatamente isso. Temos uma plataforma online, plataforma na qual permite com que você tenha acesso a inúmeros treinamentos. Você pode visualizar aqui, existe um plano de assinatura mensal e anual que permite com que você faça a aquisição do treinamento de IT, e você não vai ter só o treinamento de IT, você vai ter acesso aos 40 treinamentos que já estão na plataforma e mais os outros treinamentos que vão entrar.
Então, se eu entrar aqui... Tem um valor de assinatura de R$ 75, é isso? Exatamente isso, tranquilo. Acho que até agora nem eu tô acreditando. Ó, Quem tá estupefato sou eu aqui do outro lado, hein? já já vai entrar sua fotinha aqui, ó, tá vendo? Opa! Aê, Bacana. maninho. Cara, assim, não É, tem, não tem por onde, cara, não tem por onde. Então, pessoal, eu peço com que vocês que estão interessados em estar fazendo esse treinamento, esse curso, né, de ITIL, que acessem a plataforma. Vocês conseguiram acessar aí a tela aí de vocês, Ignição TI? Coloca aqui para mim aqui, sim, vê se vocês conseguiram acessar. Se sim, coloca aqui sim, tranquilo. Aí vocês naveguem lá dentro da plataforma. E aí esse treinamento de arte ele vai estar começando no dia 18, tá bom? Aí eu peço com que vocês assine a plataforma, tenham acesso a todos os cursos e não só isso, tem acesso a outros cursos também, tá ok? perfeito. É isso, pessoal. É um preço Oi? irresistível. Irresistível. A proposta, Nunca a proposta é igual. ajudar, né? A proposta é ajudar, né? O camarada vai fazer um curso de IT hoje, amanhã ele tem que fazer um curso de Microsoft, amanhã ele tem que fazer um curso de VMware. Por que não colocar tudo dentro de uma única plataforma que vai acelerar, impulsionar a carreira do camarada e trabalha na missão mesmo de compartilhar conhecimento, sem olhar para valores, essas coisas. Então é tranquilo. Entendeu? Legal? Hoje, você não faz por menos de R$ 25.000 formar um arquiteto. Estou falando por básico, só para você ter uma teoria ali de cursos básicos, né? E aí Entendi. a gente está falando de você formar um arquiteto por R$ 75, né? Isso, Com isso. várias plataformas, com vários produtos online, né? Com soluções, né, Val? Isso mesmo. Exatamente isso. Galera, acho que é isso. Missão dada, missão cumprida. Queria agradecer aí a atenção de vocês, né? E principalmente a do FOL de fazer essa excelente transferência de conhecimento. Obrigado aí ao Manuel, obrigado ao Alan, obrigado aí ao Eduardo Moraes que está aqui online conosco também, Emanuel, o Dave, o Dave, A que Samila, é tal de Samila ali online, hein? exatamente, cara, exatamente. Muito bom, pessoal. Muito grato. Acho que missão dada é missão cumprida. Agora vamos dar um start no curso de ITIL, né? Dia 18 a gente entra online lá e dentro da plataforma e começa a dar esse upgrade aí na carreira e aí explora esse cubo aí de. Coloca o slide do cubo aí de novo aí, que eu gostei desse cubo aí, meu. Só para fechar aí, coloca o slide desse cubo lá. Vamos fechar com êxito? Né? Tá aparecendo aí? Não, já já carrega. Ainda não. Tá carregando. Não carregou aqui. Aê, agora tá subindo. Loading. Vê agora. Pronto, aí sim, pessoal. Pessoal, eu gostaria de estar encerrando com vocês com o slide macro do mapa mental, né? Do mapa mental, o slide fantástico aí que impulsiona aí, totalmente diferenciado. Fica o link para que vocês possam fazer a inscrição na plataforma, né? Quer dizer, assinar a plataforma e da mesma forma ter acesso ao treinamento de arte que começa na próxima segunda-feira. Tá bom? Alguma dúvida a mais, pessoal? Não? Podemos encerrar? Tranquilo? Fechar com chave de ouro aqui? Legal, eu queria agradecer, finalizar, agradecer aí a oportunidade, agradecer a todos que estão até agora aí com a gente. Peço desculpas já pelo início, mas eu acho que a gente conseguiu aí superar as expectativas, a gente conseguiu trazer um resumo espetacular do ITIL como um todo, né, nessa visão holística mesmo dele. E eu aguardo, pessoal, vocês dia 18, às 21 horas da noite, ao vivo, aqui na Ignição TI. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos aí e obrigado pela paciência e obrigado pela compreensão nesse dia de hoje. Fico, fico por hora muito agradecido mesmo, muito grato mesmo, muito grato. Eu vou me manter firme aqui. Já recebi algumas felicitações aqui do próprio Alan, do pessoal, incentivando a gente a continuar com esse projeto, mesmo em cima de algumas contratempos que teve, né? Mas acontecem. Né? Nem todo plano sobrevive ao campo de batalha, né? Como dizem alguns colegas meus. E basicamente é isso. Pessoal, muito grato novamente aí a atenção de vocês. Deixa o link aqui da plataforma para vocês explorar um pouco mais lá, fazer a assinatura de vocês aí. Segunda-feira a gente começa online lá para poder explorar isso daí. Tá ok? Emanuel, valeu, muito grato a todos e uma excelente noite aí para vocês. Uma boa noite, tá ok? Forte abraço aí, pessoal. Muito grato mesmo. Abraço. Eu vou estar encerrando a transmissão aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Fábio, muito obrigado, cara. Sem palavras. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.